Amados, nós queremos nessa manhã refletir com os irmãos no texto de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12 e 13, e nós queremos nesse texto refletir sobre o que Deus requer do seu povo. O que Deus requer do seu povo, Levi. E nós vamos compartilhar nesse texto que assim nos diz, em Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eu queria ler mais uma vez esse versículo para você atentar para esse questionamento. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Esse texto faz parte do discurso de Moisés. Ele agora está exortando ao povo a obediência a Deus em tudo o que ele requer como pressuposto básico para desfrutarmos das suas bênçãos. O que o Senhor requer de nós para que nós possamos não como simplesmente fazer isso para receber bênção, mas o que Ele quer de nós para recebermos essas bênçãos de forma tranquila, de forma leve, de forma normal, assim dizemos. A interrogação de Moisés ao povo de Israel nos faz pensar nas exigências do discipulado cristão, em resposta ao Deus Santo que requer para si, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 14, um povo zeloso de boas obras. Então, se Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus compassivo, misericordioso, e Ele quer nos abençoar, Ele quer essa resposta também de nós, no sentido de o adorarmos com sinceridade e atendermos às suas exigências, aos seus requerimentos, aquilo que Ele requer de nós. Isso nos dá muito mais intimidade com Ele e mais tranquilidade em servir, mais convicção na nossa fé, mais segurança na nossa vida e mais comunhão com o Senhor. Nesse texto, nós encontramos pelo menos 5 requerimentos de Deus ao povo de Israel, que certamente são os mesmos para nós hoje. Não é só naquele tempo. Analisando a história de Israel, nós vemos que houve falhas e virtudes naquele povo. O mesmo acontece conosco. Então, as advertências, os requerimentos de Deus àquele povo é o mesmo requerimento, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Não muda, a palavra é eterna. Então, o primeiro requerimento de Deus, a primeira coisa que Deus requer ao seu povo é que temas ao Senhor teu Deus, que temas ao Senhor teu Deus. Temer, segundo o dicionário, significa ter medo, recear. E o medo, no contexto geral, ele dá uma ideia de assombro, uma ideia de apreensão em meio a toda e qualquer circunstância. Temor, segundo o dicionário, é medo, é receio, é sentimento de respeito, é reverência, reconhecimento da soberania de Deus, obediência. Então observamos que há várias conotações ao definirmos o medo. No contexto bíblico, nós vamos observar que o temor não é assombro. Não é medo de Deus, não é essa questão de eu ter medo de Deus, temer a Deus, ter medo, Ele é soberano, é o Deus eterno, eu tenho medo de me aproximar dEle. Não é esse medo assombro, mas é o sentimento de respeito, é o sentimento de dignidade e adoração diante do reconhecimento da soberania de Deus,
e nos prostrarmos diante dele em irrestrita obediência e dependência dele. E atenção à sua soberania, ao seu poder, à sua majestade, à sua honra. Então o temor a Deus nesse contexto não é o medo que nós temos. Não podemos e não devemos ter medo de Deus como se ele fosse algo assombroso. Não, o temor a Deus significa exatamente este reconhecimento. Eu estou diante do eterno soberano, eu estou diante do Deus eterno, mas é o Deus que, segundo o salmista, nós já vimos isso, é o Deus que se volta para mim, que se inclina para mim, para me ouvir. É o Deus que quer um relacionamento comigo. Não é um Deus irado que quer oferecimento como tantos deuses pagãos que exigem o sacrifício de uma criança, o sacrifício de um ser inocente para apaziguar a sua ira. Não, isso não é Deus. O nosso Deus não quer o nosso sacrifício nesse sentido para apaziguar a sua ira, porque o sacrifício foi feito pelo seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele ali deu a sua vida por nós, ele foi o sacrifício que Deus requereu para poder perdoar os nossos pecados, para preparar para si um povo zeloso, seu, de boas obras, para preparar um povo que irá morar com ele por toda a eternidade. E este é um privilégio daqueles que reconhecem a Jesus como Salvador pessoal, que reconhecem que ele é o Deus eterno e podem lançar sobre ele a sua ansiedade, o seu medo, as suas apreensões de dizer: eu não sei, mas eu me lanço nas mãos do meu Pai, porque eu sei que Ele me segura. Igual aquela criança que em cima do muro, o estranho pede para ele pular, ele fica com receio, mas quando o pai pede, pula, ele se lança nos braços do Pai, porque ele tem convicção de que o Pai o susterá. Nós temos o Deus que é o nosso Pai, que nos amou de maneira tão especial, que deu o seu Filho unigênito para dar a sua vida como sacrifício vivo em nosso lugar. Então não precisamos mais apaziguar a ira desse Deus com sacrifício, mas com a nossa adoração e com o nosso temor. Salomão, escrevendo aos Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, comece temendo ao Senhor. Comece honrando ao Senhor, comece submetendo-se à sua orientação, não se rebele contra Ele, não se volte contra Ele, não negligencie a sua comunhão com Ele, tema ao Senhor, adore ao Senhor. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Salomão diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. De tudo que temos visto, qual é a conclusão? Tema a Deus, é o que importa, é a prioridade, é o essencial, é o necessário para o homem. Em Lucas, em 1 Samuel capítulo 12, versículos 14 e 15, nós lemos: se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Ou seja, as bênçãos que nós queremos do Senhor, a resposta que queremos às nossas orações, o êxito que nós almejamos ter na vida, a cura que almejamos encontrar, vai depender da obediência, do temor que nós temos ao Senhor, do relacionamento que nós temos com Ele, para termos esta autoridade, inclusive dizer: Senhor, eu sei que eu serei curado, eu sei que eu serei transformado, eu sei que eu serei uma nova vida. Enfim, o que você colocar diante de Deus, porque eu creio no teu poder, eu temo o teu nome, eu honro ao Senhor. Em Lucas capítulo 1, versículo 50, Maria, em seu cântico de exaltação, ela afirma que a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o temem.
As misericórdias do Senhor são de geração em geração. Queridos, presta atenção, eu já falei aqui outras vezes, qual é o legado que você está deixando para a sua família? O que é que você está transmitindo? Está deixando um legado de uma família cristã, de uma família aos pés do Senhor, de uma família que teme a Deus, de uma família que honra ao Senhor? Ou você está deixando o legado de uma família negligente, de uma família displicente, em que os seus filhos não encontram apoio em você para ter uma vida digna do Senhor? Você quer bênçãos? Honre ao Senhor, obedeça ao Senhor. Então, o primeiro requerimento, que temas. O segundo requerimento do Senhor, que andes em todos os seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor. Através da história bíblica, nós vemos o constante cuidado de Deus com o seu povo. Mas nesse cuidado, inclui também a disciplina de Deus ao povo. Nós queremos muitas vezes as bênçãos do Senhor, mas não queremos ser disciplinados pelo Senhor. O escritor aos Hebreus nos fala sobre essa questão de nós aceitarmos a disciplina do Senhor, porque é para o nosso bem. E o escritor aos Hebreus ainda questiona que pai é que não disciplina os seus filhos. O que as leis do nosso país, algumas leis têm determinado, proibido inclusive aos pais de dar uma chinelada no filho, de dar palmada no filho, tudo mais, etc. Isso não é bíblico. Não é por quê? Porque deixando o filho à vontade, você está criando marginais para a sociedade. E é o que esses homens maus querem, que proliferem a maldade. Cresça a maldade, cresçam filhos rebeldes, desobedientes, sem temor a Deus, sem respeito aos pais, sem respeito à família, sem respeito a familiares. É isso que o inimigo quer e propaga. E essas leis são para prejudicar. Eu não estou aqui defendendo, fazendo apologia à violência. Não é isto. Disciplinar não é violência. Há pais que disciplinam seus filhos pela sua autoridade apenas, pela sua palavra, pelo seu olhar. Eu me lembro do meu avô, quando ele olhava com seu olhar assim, aquele olhar sério, já sabia, o neto se derretia, porque ali tinha autoridade. Meu pai nunca foi de bater nos seus filhos, mas meu pai cativava um respeito sem tamanho, só com a sua ação, com o seu olhar, com a sua atitude. Isso é disciplina. Mas há momento que a criança também precisa de uma palmadinha para sentir. Agora, essa palmada não é aquela que você descarrega na criança a sua ira, que você bate na criança para descarregar a sua ira sobre a criança. Não. Ela tem que entender que aquela palmada, que aquela chineladinha de leve foi para discipliná-lo, para o seu bem. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nos puxa a orelha com uma força um pouco maior, às vezes de maneira leve, suave. Porque na maioria das vezes, só no olhar de Deus para nós que estamos em comunhão com Ele, percebemos esta repreensão do Senhor e então nós nos submetemos a Ele. É simples assim a vida cristã, é simples assim a vida familiar. Nós é que por causa do nosso pecado, nós complicamos a vida. Por causa das nossas negligências, da nossa omissão, nós complicamos a vida. Mas quando ouvimos a palavra do Senhor, quando tememos ao Senhor, quando andamos nos caminhos do Senhor, nós entendemos o que isso significa e nós podemos assim adorar ao nosso Deus, servir ao nosso Deus com muito maior alegria. Nós vemos através da história como Deus lidou com aqueles a quem Ele libertou da escravidão egípcia. Como Ele os amou com extrema compaixão e graça. Como também os disciplinou a fim de levá-los a uma nova vida com Ele.
E apesar de toda a graça e compaixão que Deus teve para com esse povo, eles continuaram buscando os seus próprios caminhos e buscando os seus próprios deuses. É interessante observar isso ao longo da história, como o povo estava sempre alternando obediência e desobediência. Ao tempo em que Deus estava cuidando de cada um deles, ao tempo em que Deus estava falando a cada um deles, em que Deus estava abençoando, eles estavam buscando seus caminhos, buscando seus deuses, desviando-se dos caminhos do Senhor. Repetidas vezes, nós vemos aquele povo sendo disciplinado. E repetidas vezes, vemos novamente aquele povo voltando às mesmas práticas pecaminosas. Moisés, falando ao povo, questiona o que Deus requer. Senão que andes em todos os seus caminhos. O salmista Davi, no Salmo 18, versículo 30, ele afirma: este é o caminho, esse é o Deus cujo caminho é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Em Provérbios 3,16, nós lemos: os seus caminhos são caminhos de delícias, caminhos deliciosos. Os caminhos que o Senhor tem para nós são caminhos de delícias, são caminhos preciosos, maravilhosos. Trilhe este caminho com o Senhor. Tema o Senhor, dependa dEle. Andemos nos caminhos preciosos do Senhor. Em 2 Crônicas, aliás, melhor, em Salmo capítulo 1, versículo 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é caminho de maldade, é caminho de pecado, é caminho de rebeldia, de desobediência. Foge dele, filho meu, diz o Senhor. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Em 2 Crônicas 7,14, Deus assegura ao povo que os ouvirá dos céus e os perdoará, se o povo que se chama pelo seu nome se converter dos seus maus caminhos. Deus tem bênçãos preciosas, maravilhosas para todo aquele que tem andado em caminhos tortuosos, sejam eles quais forem, mas que se humilha diante do Senhor, que o busca em oração, que se prostra diante dele em temor e que se converte dos seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus e, como diz a sua palavra, curará, sarará a terra. Deus está esperando que esse povo que se chama pelo seu nome, que esse povo batista brasileiro, que esse povo evangélico brasileiro, que esse povo evangélico mundial se dobre diante dele, se prostre diante dele, se converta dos seus maus caminhos, para que ele possa derramar bênçãos e curar essa terra. Nós estamos clamando ao Senhor pela cura das nações, pela repreensão a esse vírus maldito que tem consumido tantas vidas. Mas nós vemos muitos trilhando caminhos de pecado, trilhando caminhos de desobediência e que não se convertem dos seus maus caminhos, que não se voltam para o Senhor. O profeta Miqueias, ele viveu a experiência de profetizar em uma época de grande iniquidade e injustiça social, conforme podemos observar no seu livro. Miqueias profetizou ao povo de Judá durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E segundo a narrativa do seu livro, foi um tempo de violência, de corrupção, líderes cruéis, falsos profetas, sacerdotes gananciosos e maus, juízes que aceitavam suborno, empresários desonestos. Descrevendo assim, parece que estamos nos referindo aos dias atuais, quando todas essas características são encontradas entre aqueles que deveriam viver e praticar a justiça,
mas que, no entanto, pervertem o direito, desonram as leis, exploram o povo, desonram a Deus. Vivemos nesta época em que aqueles que têm a responsabilidade de conduzir essa nação, em áreas as mais diferentes, exploram o povo. Como nós vemos agora em plena pandemia, quando o país passando por um momento difícil, as verbas são liberadas para atender aos estados e municípios. E ali governadores, prefeitos aproveitam para fazerem falcatruas e usurpar o direito do povo. Tempos difíceis, porque passamos, e que o juízo de Deus está presente e estará presente. Deus não está alheio a isso. No capítulo 6, versículo 8, Miqueias faz praticamente o mesmo questionamento feito por Moisés em sua época, o que mostra a inconstância do povo no transcurso da história. Observe o que diz em Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com Deus. Deus requer de nós integridade, bondade e comunhão com Ele. Deus esperava do seu povo escolhido, esperava que eles demonstrassem o seu caráter, o caráter de Deus, através das suas palavras, ações, servindo de modelo para as nações, agindo com bondade e humildade para com todos. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar da constante graça de Deus para com o seu povo, eles continuaram, como já disse, buscando os seus próprios caminhos e os seus próprios deuses. No capítulo 6, versículos 6 a 8, Miqueias faz ver ao povo que Deus não está interessado em cultos e oferendas formais que não expressam verdadeiro quebrantamento. Deus não está interessado em cultos religiosos, em cultos formais, em cultos extraordinários, mas que não expressem o verdadeiro quebrantamento no coração. O que Deus requer do seu povo é obediência, é justiça, é humildade de coração no caminhar com Ele. Deus quer esse povo zeloso, cuidadoso de Deus e das suas coisas. Em terceiro lugar, queridos, Deus requer do seu povo que o ame, que o sirva de coração. Então Ele quer que nós sirvamos, que o amemos de coração. O dicionário diz que amor é afeição profunda, é grande amizade. E aí o dicionário tem outras definições que não tem nada a ver com verdadeiro amor. Nós sabemos que nós temos 3 formas de amor no grego. O eros, que é o sensual, o philos, que é a amizade, e o ágape, que é o verdadeiro amor. Quando a Bíblia fala em amor, está falando no amor ágape, no amor demonstrado por Deus, que se entregou a si mesmo por nós. E é esse amor que Deus quer que nós amemos. Servir no contexto do dicionário é viver e trabalhar como servo. Presta atenção, viver e trabalhar como servo é exercer as funções de criado. Deus não exige de nós perfeição. Ele quer de nós amor incondicional e prontidão em servi-lo. Ele é Senhor. Nós prestamos serviço de criado, sim. Nós somos servos dele. Se somos servos dele, temos que reconhecer com humildade que nós fazemos, sim, o serviço de um criado, de um servo, porque nós servimos ao Deus eterno. Muitas pessoas
tem hoje como privilégio, como um pendão levantar, dizer que é servo do presidente da República, que serve na sua casa, que é servo dele, tem orgulho em dizer. Mas poucos têm orgulho em dizer: eu sou servo do Deus vivo, eu sou servo do Deus eterno. Se Ele é Senhor e nós, os seus servos, não há nenhuma exigência absurda no que Ele requer de nós. O apóstolo João nos diz, em 1 João capítulo 4, 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a razão de nós amarmos a Deus é porque o seu amor já foi demonstrado a nós. O Espírito de Deus já lançou o seu amor em nós. E nós apenas respondemos ao amor dele. Se o Espírito Santo de Deus não lançou no seu coração ainda este amor verdadeiro para amá-lo de todo o coração, clame a Deus, peça a Deus que assim seja. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, ele registra as 2 palavras do Senhor quando diz: de longe me apareceu o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Com amor eterno. Não é um amor passageiro, não é um amor provisório, não é um amor do casal que qualquer problema está se separando, vou escolher outra porque essa não dá. Isso não é amor. O amor de Deus é eterno e Ele nos amou com esse amor eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele afirma que Deus dá prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Deus não esperou a nossa bondade. Ele se deu a si mesmo por nós, ainda pecadores. Foi o seu amor que nos transformou, que nos redimiu, que nos restaurou. Se Deus nos amou primeiro, se nos deu provas incontestáveis do seu amor, qual deve ser a minha e a sua resposta? O mais importante para Deus é o nosso coração pronto a nos submetermos incondicionalmente à sua vontade. Finalmente, nós temos a última exigência de Deus, já que no texto anterior nós destacamos 2 exigências: amar e servir. E agora, que guardes os seus mandamentos. Guardar tem a ver com obediência. Obediência é o ato de obedecer. Submissão à vontade de outrem, de outra pessoa. Sujeição, aquiescência, dependência. E sem dúvida aqui reside toda a condição para desfrutarmos das bênçãos preciosas do nosso Deus. Moisés conclui o seu discurso colocando diante do povo 2 alternativas as quais deveriam escolher: bênção ou maldição. Observe o que ele diz em Deuteronômio 11, 27 e 28. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Então, se vocês obedecerem ao Senhor, se obedecerem os seus mandamentos, se guardarem os seus mandamentos, vocês terão bênçãos. Mas se desviarem dos caminhos do Senhor, terão maldição. O que é maldição? A ausência de bênção. Se eu não sou abençoado, se eu não desfruto das bênçãos do Senhor, eu estou sob maldição, estou sob a ausência da bênção do Senhor. E essa maldição pode ser manifesta de maneira as mais diferentes. Pode simplesmente ser um esfriamento espiritual, pode ser uma derrota espiritual, como pode ser uma queda fatal que me afaste dos caminhos do Senhor. Não podemos brincar. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, é essa a nossa alternativa. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, Samuel, repreendendo a Saul, ele diz: tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul começou bem, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, obedecendo as palavras do Senhor, mas a glória lhe subiu a cabeça, e ele começou a achar que era mais do que na verdade era, e começou a desonrar a Deus, a desobedecer a sua palavra. E então diz Samuel aqui falando a Saul, a desobediência. O que Deus requer não é holocausto, não é sacrifício, apenas simplesmente religioso. Ele requer a obediência, porque a rebeldia é como feitiçaria, é como idolatria. E nós não podemos fugir aos caminhos do Senhor. No Novo Testamento, queridos, o ensino de Jesus e dos apóstolos, a obediência era sempre uma evidência do temor e da adoração a Deus. Em concluindo, repito o versículo citado no início. O que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Não é isso? Se é isso que Deus requer de nós, então, queridos, temamos ao Senhor, andemos humildemente em seus caminhos, amemos e sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração, submetamo-nos de forma incondicional à sua vontade, obedeçamos aos seus mandamentos e a tudo que se relaciona à sua soberania e glória. E a nossa oração é que o Pai nos dê a clara visão de todas as suas exigências e nos capacite a, com humildade, submissão irrestrita, cumpri-las. E diz a palavra do Senhor, o apóstolo João diz nas suas epístolas, o seu mandamento não é pesado. Os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, a direção do Senhor em nossas vidas, nada constitui peso. Pelo contrário, tudo aquilo que se relaciona ao nosso Deus nos traz alegria. Seja na nossa adoração, seja no serviço, seja na entrega do nosso ser, na consagração dos nossos bens, na entrega das nossas famílias, do nosso trabalho, de tudo aquilo que está relacionado à nossa vida, que nós julgamos ser nosso, nada é nosso, tudo é do Senhor. E nós consagramos a Ele numa leveza da alma impressionante, por quê? Porque nós confiamos nele, nós cremos nele, porque Ele é nosso Deus. E se Ele é nosso Deus, nós temos que amá-lo acima de tudo e servi-lo com toda alegria, com todo gozo. Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor é o seu Deus. Porque o Senhor é o Deus da minha família, o Deus da sua família. É o Deus dessa nação. É o Deus que controla o mundo, que controla o universo. É o Deus que me ama, que o ama. É o Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim na pessoa do seu Filho amado. É o Deus que se inclina para mim, para nós, para ter comunhão conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos sentir isso de maneira muito clara. Quero encerrar, então, orando ao Senhor e convidando você para o culto dessa noite, que terá a direção do nosso Ministério Jovem. E nós já estamos orando pelos nossos meninos, porque sabemos que eles serão bênção também na ministração do culto. Deus estará usando cada um deles. E nós, como Igreja do Senhor, como povo de Deus, todos aqueles que nos acompanham, estaremos também orando para que tenhamos um precioso culto na noite desse dia. Vamos orar então.
Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto precioso que podemos te prestar. E é precioso não porque nós fizemos precioso, mas porque a graça preciosa do Senhor nos assistiu. Porque o Teu Espírito nos conduziu. E porque nós podemos sentir um pedacinho do céu aqui na terra, perto do Senhor, em comunhão uns com os outros. Mesmo distantes uns dos outros, não só aqui em São Sebastião, mas em todo o Brasil e no exterior, também aqueles que nos acompanham, tão distantes, mas tão perto em espírito, tão junto em espírito, porque o Senhor assim quis, e o Senhor assim está nos conduzindo. Mais uma vez clamamos por todos aqueles que estão ou no leito de dor, ou que estão sofrendo por ter alguém no leito de dor. Que o Senhor nos dê o conforto, nos dê o consolo, que o Senhor dê a cura e nos dê a convicção cada vez maior de que nada pode superar o gozo, a alegria de temer ao Senhor, de amar ao Deus eterno, de servi-lo com alegria e singeleza de coração. Tu és o nosso Deus, nós te amamos, Senhor. A ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém e amém. Louvado seja o Senhor. Um bom dia a todos, que a graça do Senhor esteja conosco.